Olá, seja muito bem-vindo a esta abertura semanal do mercado brasileiro. Como de hábito, a gente aborda aqui os ativos que têm, nos parece ter maior relevância em termos de volume de negociação, e eventualmente algum que tenha alguma relação com algum evento macro que possa justificá-lo aqui dentro. No final da semana anterior, houve aí a notícia de quebra de alguns bancos no mercado americano. Essa semana que passou, teve aí a crise do Credit Suisse, que na verdade já vem de longa data, né? Não é novidade, não foi causada pela crise americana, né? Só de repente ganhou alguns holofotes a mais. Mas eu abordei isso no vídeo de ontem, né, na abertura global macroeconômica, e eu realmente aconselho que dessa vez, mesmo que você não acompanhe a abertura global, que você dê uma olhada no vídeo de ontem. Tá? Ele ficou, na minha opinião, bem colocado, bem explicado nesse sentido, e vale a pena compreender um pouco mais do que está acontecendo. Okay? Então vamos começar com a análise do mercado brasileiro, mudar de tela aqui, tela de gráfico, né? Como a gente está habituado, índice Bovespa. Eu tenho falado, até fez um post na semana passada, acho que foi na quinta-feira, ou na sexta, não, acho que foi na quinta, dizendo que o mercado não está satisfeito, está repudiando as medidas do Ministério da Economia atual, que eu já vinha dizendo que estavam bem atrapalhadas. Estavam indo contra o crescimento do país. Isso não tem nada a ver com os benefícios sociais que este governo tem característica de exercer. É porque a gestão econômica realmente está uma porcaria. Primeiro que tem um inepto como ministro, desculpa o termo, mas eu acho que ele não vai me ver aqui, mas desculpa, esse ministro não tem condição de ser ministro da Fazenda. Né? E as medidas estão bem abaixo do que um país como o nosso precisa. É lamentável. Lamentável. E a gente tem dito que o índice Bovespa não vai demorar muito a romper a barreira de cima para baixo de 100 mil. Tomara que eu esteja enganado. Essa é aquele tipo de torcida que eu faço para estar enganado. Tá? Mas corre o risco de que eu não esteja. Bom, a gente tinha visto que o índice, né, na semana retrasada, tinha ficado meio lateralizado, com um espasmo aí no meio da semana para cima. Essa semana ele também ficou lateralizado, com um espasmo para baixo. Foi no dia que saiu, isso daqui foi na quarta-feira? Foi. Então foi no dia que saiu a notícia dos maiores problemas lá com o Credit Suisse. Já estava saindo, mas que intensificaram aí com o aumento dos juros europeu, o que vai contra os seus bancos. Os bancos trabalham muito alavancados, eu expliquei isso ontem, como já falei, e naturalmente tem aí um problema, mas não é um problema que já se manifestou, então o mercado caiu e subiu de novo. Fora aí algumas notícias políticas que lamentavelmente atrapalham o mercado, certo? Mas, como visão geral, ele ficou lateralizado, olha só o Maximus, não fez nada, não aconteceu nada aqui, não tem uma tendência, está lateralizado, certo? E chegou aqui no mínimo de 102.930, cada vez mais perto dos 100 mil pontos. Né? O valor abaixo de 100 mil pontos até apareceu no gráfico já aqui. Ó. É chato. Chato pra caramba. Eu fico triste. Dólar. O dólar, ele estava lateralizado duas semanas atrás. Né? Semana passada ele teve um espasmo inverso do índice, o que é normal, né? Mas estava um comportamento lateralizado em termos de semana. E essa semana ele deu aí uma cutucada para cima na quarta-feira e voltou a cair. Certo? Lateralizado também, mas num patamar um pouco acima do que estava nas 2, 3 semanas anteriores. A outra lá no topo de 3 semanas atrás. 4, na verdade. Então, não dá para se dizer muita coisa do dólar. O dólar está meio paradão, de boa. Essa semana que passou teve uma retirada expressiva de capital estrangeiro da bolsa, né, da nossa bolsa aqui. Mas isso não foi suficiente para fazer o dólar se empolgar muito, não. Mas fiquem atentos. O dólar não deve cair muito.
mesmo que ele tenha algum movimento aí de caráter governamental ou de caráter monetário via Banco Central, o dólar não tem como cair muito. Tá? No meu cálculo pessoal de valor justo do dólar, ele está até um pouquinho abaixo. Então, eu acredito que o dólar ou vai ficar lateralizado assim, ou sobe no curto tempo. A hora que a inflação começar a disparar, isso vai acontecer. Isso deve acontecer, né? Não posso afirmar, mas posso inferir. Ela deve acontecer, a inflação deve subir, o dólar deve subir junto com ela. Por enquanto, ainda está naquele clima de vai não vai. E como eu já disse várias vezes, estou devendo até hoje, nossa, desde novembro do ano passado, preciso resolver isso, dezembro, sei lá, um vídeo sobre investimento no exterior, né? Mas a melhor coisa para se fazer nesse momento, a coisa mais segura para se fazer nesse momento, ainda mais que agora o mercado lá fora caiu bastante o valor, né, e antes que o dólar suba, é colocar um bom dinheiro lá fora. O ETF Hash, né, que tem Bitcoin e Ethereum, essencialmente, deu aí uma disparada nessa semana. Né? Houve dois eventos importantes. Um foi a notícia dos bancos lá nos Estados Unidos, né? A notícia dos bancos na Europa. A situação da Europa, para mim, é pior do que os Estados Unidos, apesar de não ter tido um banco importante ainda que tenha quebrado, mas é pior do que os Estados Unidos. E a realocação de valores aí por grandes operadores do mercado de criptomoedas, que favoreceu bastante o Bitcoin. Meio que realmente a pessoa, né, o investidor que fez isso, ele ajudou muito o mercado de criptomoeda, realocando seus ativos criptos. Então esses foram eventos aí que aconteceram e de fato, olha o gap que abriu na semana. O mercado Bitcoin ele é cotado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem negociação. E aí o nosso para na sexta-feira e volta na sexta-feira às 15 horas, aliás, às 17 horas, e volta na segunda-feira às 10 horas da manhã. Olha o tamanho deste gap de 1,9 pontos. É bastante. É bastante. Para um negócio que vale 20, é muito. É 10%. E além disso, depois que ele abriu na segunda-feira, ele foi até fechar 18%. 3,7 pontos. 18% a mais. Só nessa semana. Certo? Quem viu um gap desse daqui já tinha que estar comprando. Comprando, né, esperando um pouquinho também para ver se ele não caía, mas não caiu, só foi para cima. Corrigiu aqui. Depois daqui na terça-feira ele abriu com um mega gap de novo. Ou seja, tinha muita força compradora do Bitcoin lá fora, no mundo todo. E ele foi bonitão. Aqui, ó, ele caiu porque o pessoal começa a realizar lucro, né, os especuladores ficam satisfeitos, começam a realizar lucro. Daqui a pouco ele foi lá e deu um salto de novo. Só que à noite ele continuou subindo suavemente. Para quem opera o mercado internacional, sabe como que funciona. Para quem opera só o mercado nacional, ele tem esses gaps aqui. No internacional não acontece, praticamente não acontece gap, ou quando acontece é muito pequeno. Certo? Agora, o Maximus, ele está meio lateralizado. Ele ainda não... Sim, foi um movimento brusco, forte, impactante, mas ele não alterou a estrutura de mercado. Tá? Então, tenho ainda algum cuidado, porque ele pode passar por uma correção mais forte. Não quer dizer que vai continuar simplesmente subindo, não. Agora, o mercado Bitcoin ele não depende muito de fundamentos, porque ele não tem fundamentos. Então, é difícil inferir o que vai acontecer essa semana. Eu diria que ele está aqui numa nuvenzinha aqui, né, separado de tudo. Minha opinião, ele tende a corrigir um pouco e voltar a subir. Ele vai ter pequenas correções e voltar a subir. Correções que às vezes nem são tão pequenas assim, mas ele tende a voltar a subir. Então eu acho que está bacana o mercado de cripto a partir dessa semana que passou. Milho. Queda, né? A gente já tinha visto isso. Ó. Caiu, lateralizou, deu uma subidinha, caiu. Agora ele está batendo na segunda volatilidade, com ainda força de correção, mas já desacelerando. Certo? Minha opinião, pode continuar caindo mais um pouco, mas ele vai corrigir.
pelo menos até os respingos, talvez até o lábio, dificilmente mais do que isso, tá? E volta a cair. Essa é a minha visão para o milho essa semana. Vale, a gente tinha levado um susto aqui com esse gap, né? Ela caiu, mas foi uma queda meio lateralizada, né? Bem lateral, caindo um pouquinho. Essa semana ele deu uma pequena recuperadinha, mas na quarta-feira, bom, outro gap expressivo, mais ou menos do tamanho deste. Caiu, ficou um pouco e depois um gap de alta. Crocodilo ainda para baixo. Maximus mostrando uma certa subida, ainda do lado negativo, mas já desacelerando. Olha, o mercado lateral para queda. Não vai ser muito diferente disso em Vale. Essa é a minha visão. Petrobras, lateralizado na semana retrasada, essa semana caiu forte. Eu tenho dito que Petro é mais para baixo do que para cima, né? Não é de hoje que eu estou falando isso. Se a gente for pegar aqui, vamos diminuir um pouquinho, ó. O topo, o último topo dela de verdade, né, aconteceu em janeiro. Vamos voltar um pouco. Olha lá, esse daqui deve ter sido em outubro, vamos ver. Exatamente. Esse topo aqui de outubro, desse topo de outubro, da máxima, até esse topo de janeiro, caiu 18%. Certo? Foram 6 pontos. Deste ponto aqui de janeiro até a cotação atual, foi aí mais 14%. 3,9 pontos. Sinceramente, se você tem Petro aí, cuidado. Se você comprou Petro por causa dos altos dividendos que ela pagou, eu diria que dificilmente ela continuará a pagar dividendos da mesma monta. Cuidado. Magalu, né, o que a gente falou? Caiu, ela sofreu um espasmozinho de alta e deveria lateralizar ou corrigir. Ela lateralizou. Ainda subindo um pouco, mas lateralizou. O Maximus está totalmente lateralizado. Certo? Eu não acredito que ela vai aguentar continuar subindo. Ela vai ficar lateralizada. Tá? Talvez ela amplie o movimento de lateralização, mas, na minha opinião, continua lateralizada. E Tube. Né? Lembra que eu comentei esse forte movimento de queda, né? E que ela ia cair mais? O que aconteceu? Caiu mais. Em relação ao mínimo daquela semana com o mínimo dessa semana, foram mais 4,3%. Ah, teve um espasmo aqui. Tem que corrigir, né? Todo ativo tem que dar uma corrigida. Tem que tomar fôlego para continuar caindo. É assim que a bolsa funciona. Corrigiu, caiu. Corrigiu, vai cair. Vai cair mais. A minha visão para Itaú continua sendo queda. Ambev. Vocês lembram que eu falei que fazia tempo que a Ambev não rompia uma linha importante? Uma média importante, uma linha do crocodilo importante e tal. Olha só, eu falei isso neste contexto aqui. Mas falei que ela iria para cima. Tá? Também falei que ela iria para cima. Ou seja, se você ouviu, você ganhou dinheiro. Não é uma sugestão, não é uma recomendação. Eu não posso recomendar operações, mas eu falei, minha visão, ela vai subir. O que aconteceu? Subiu. Em relação ao fechamento da semana passada até o fechamento dessa semana, ela subiu 3,9%, 5,4 pontos. Mas olha aqui, ela tinha dado uma segurada meio desorganizada na média de 144. Segurou também no Bollinger. Aí ela veio até a média de 233 e segurou. Por 6 candles. E de repente ela rompeu. Agora ela está segurando na média de 377. Com uma correção mais forte na tarde de sexta-feira. Isso daqui indica que ela pode corrigir mais. Mas a gente tem aqui um Maximus com bastante força ainda. Então, minha opinião, sim, ela pode corrigir mais, talvez até os dentes aqui, talvez até a linha de 233, mas deve continuar para cima. Essa é a minha visão. Ela deve continuar para cima, mas deve passar por uma correção um pouco mais forte. Tá? E ela deve romper essa linha de 377. Na hora que ela romper de 377, ela vai começar a fazer um movimento bacana. Ela conseguir romper. É difícil romper. Não vai ser de uma vez. Ela pode romper, voltar e assim por diante.
Então, a Ambev está um ativo interessante aí para operar. Deve ir para cima com uma certa força. Banco do Brasil, eu falei, gente, tinha tido uma correção mais forte, caiu, aí eu falei, vai continuar caindo. Eu falei que vai continuar caindo, continuou caindo. Corrigiu de novo. Uma correção mais boba aqui, mais fraca, não foi uma correção bonita como essa. Uma correçãozinha. Isso aqui é uma mexidinha no mercado e voltou a cair. Cair, queda, acelerando para queda. Vai cair. Não faço tripudia. Banco do Brasil opera vendido. Bolsa de valores. Lembra que eu falei que eu não conseguia encontrar uma explicação plausível para esse aumento aqui? Caiu, ficou essencialmente lateralizado, acabou de fazer um duplo topo na quinta-feira. Isso aqui foi quinta mesmo? Foi quinta. Acabou de fazer um duplo topo na quinta-feira. Com o mercado lateralizado. Crocodilo ainda em alta. O Maximus do lado positivo, mas perdendo cada vez mais a sua força. Aceleração já no campo negativo, freando o danado do Maximus. É queda. Vai cair. Ah, pode subir um pouco? Pode subir de novo? Pode. Pode fazer um triplo topo? Pode. Mas não passa muito dessa linha que está aqui, em torno dos 11,9. Não passa. Muito difícil. Só se alguma coisa extraordinária acontecer. É daqui para baixo. Para mim, bolsa, né, B3, é operado para baixo. Venda. Uzi Minas, lateralizado. Não dá para dizer quase nada daqui. Está lateralizado, o crocodilo está confuso. O Maximus virou para negativo, mas nada expressivo. Lateralizado. Talvez eu tire Uzi Minas para semana que vem, porque não está acontecendo nada com ela. Localiza. Tinha dado uma recuperada. Anteriormente eu tinha falado que pensava em tirar, mas ela deu essa recuperada bonita. Caiu com um gap. Né? E essa semana, olha que queda que ela teve aqui. Passou até um pouquinho da linha de 3 volatilidades. Voltou a corrigir lá em cima no 144. E voltou a corrigir aqui de novo. Minha visão, lateralidade com movimentos fortes de queda. É o movimento mais significativo de queda, mas continua sendo lateral para queda. Hapvida. Esse gap aqui judiou da ação, né? Com um candle ainda desse daqui. Semana retrasada ficou razoavelmente lateral, mas com um candle forte também na quarta-feira. Um candle, um gap forte na quarta-feira. Isso foi complicado. Né? E lateralizou. Tá lateral. Minha opinião, vai continuar lateral, caindo um pouquinho mais. Não deve subir. Ela deve continuar aquele movimento lateral, meio que perdendo um pouco de valor. Essa é a minha melhor visão para esse ativo no momento. Talvez eu tire ele também semana que vem, porque já não estou vendo muito interesse. CSN, olha a queda da semana passada e olha a queda da semana com um gap aqui. Olha como ela parou no 233. Quando você está operando e vê o ativo pipocando assim no 233 e coloca, por exemplo, uma venda na perda desse pavio aqui, quando ele passa, olha para onde ele vai. Né? Teria dado 6,75%. 105 pontos, 10,50, 10 pontos e meio. Não está dando 10 pontos e meio aqui não. Deixa eu entender. É um ponto. Um ponto, na verdade. Está numa escala diferente aqui. Um ponto. R$1. R$1,10 de queda. 1.000 ações, 1.010, 1.100. Certo? E dá para fazer mais, né? Comprar muito mais ações com a alavancagem do day trade, se você operar day trade. Cogna, ele tinha sofrido esse aumento brusco aqui, por causa da notícia de melhoria dos financiamentos para a educação e tudo mais. Aí o mercado que precificou lá em cima começou a corrigir de novo. Essa semana começou com um candle, começou com um gap de baixo, que no primeiro candle já foi fechado e já superou quase o candle de fechamento da sexta-feira. Perdeu um pouquinho. Olha o baita candle no meio da semana. Lateralizou, corrigiu de novo. Gente, movimento lateralizado essencialmente, com candles fortes. Pode ter um movimento importante, mas, por enquanto, mercado lateralizado. Certo? Então não adianta muito fazer muita estripulia.
Então é isso. Passamos por ativos significativos aí na bolsa. Eu espero encontrá-los novamente na próxima semana, na abertura semanal do mercado brasileiro. Um abraço, até mais.